Dia, tudo bom? Hoje eu vou dar uma devolutiva sobre aquilo que vocês escreveram nas produções remotas, mas antes de tudo eu gostaria de voltar, né? Não dá para simplesmente pular o tema, voltar ao que a gente estava discutindo na sexta. Estou tentando manter as duas disciplinas iguais, seguir com as duas ao mesmo tempo. Na última aula de sexta a gente viu essa crônica. E nessa crônica apresenta um sujeito que se acha no direito de ir no restaurante e entrar dentro da cozinha do restaurante e criticar a cozinheira, porque ela está fazendo uma cozinheira renomada, porque ela está fazendo a comida de uma tal forma, até que o carro dele quebra, ele vai no mecânico, o mecânico diz que ele tem que trocar o vidro esquerdo. E essa pessoa recebe como se a ideologia política dela estivesse sendo atacada, quando o mecânico simplesmente está falando para ele trocar o vidro do carro. Essa pessoa ainda tem preconceitos sociais, porque um dos garis, isso como está na história, acaba ajudando ele se sente ofendido por isso. E isso, na verdade, essa crônica toca num ponto muito importante, primeiro, o que é opinião pessoal, o que é opinião pública. Em nenhum momento nessa disciplina, em nenhuma outra, nós professores, a gente passa a nossa opinião pessoal. Porque a opinião pessoal, ela não cabe aqui dentro. Opinião pessoal é o que eu divulgo numa conversa de bar ou com amigos, mas uma opinião pública, um ponto de vista, uma tese, ela tem a ver com uma visão crítica sobre um tema e uma relação não afetiva, mas que se comprova pela lógica, comprovação científica. Sempre que eu trouxe qualquer coisa aqui, foi por comprovação científica, nós estávamos vendo notícias, então eu trouxe notícias que noticiavam pesquisas científicas de uma doutora em direito e uma doutora em farmacologia. Então não era qualquer pessoa. Uma outra coisa que precisa ser dita é que em nenhum momento foi dito durante a disciplina, eu acho, coisas como, por exemplo, eu acho o Brad Pitt bonito. A minha opinião enquanto Iago, ela acaba não interessando muito aqui. O que interessa seria dizer algo do tipo, considerando a existência de um padrão de beleza imposto socialmente, frequentemente reafirmado nos veículos de comunicação e redes sociais, o qual estabelece como ideal estético homens brancos, loiros de olhos claros, é esperado que parte da sociedade considere um homem como Brad Pitt bonito. O meu papel nessa disciplina é fazer vocês pensarem sobre, inclusive, essas imposições sociais de por que só homens brancos e loiros são considerados bonitos. Olha o preconceito social e étnico que está por trás disso. Isso não é uma opinião pessoal minha, isso vem de estudos. E uma outra coisa, na verdade, que eu tenho visto por aí há algum tempo, questões que falam de ideologia sem nem saber o que significa isso. Ideologia, tá aí. Por que eu tô falando disso numa aula de português? Porque isso é uma palavra portuguesa. Eu, como um professor de português, preciso discutir sobre isso. Ideologia é uma representação mental, ideias em relação a algo que eu tenho na minha realidade. Então, por exemplo, o carro dar status é uma ideia em relação ao carro. Uma determinada roupa representar chiqueza é uma ideia em relação à roupa. E eu já disse para vocês que nenhum texto é completamente imparcial, porque para você falar, você tem que tomar parte da enunciação, que é um mecanismo de produzir enunciados. A grande questão, o Paulo Freire, que foi um teórico que estudou educação, ele já dizia, a grande questão é essa, não existe imparcialidade. Todos são orientados por uma base ideológica. A questão é, a sua base ideológica é inclusiva ou excludente? E eu estou passando para vocês muitas coisas para que a gente tenha uma base ideológica inclusiva, que nós incluamos a diversidade, inclusive a diversidade linguística, porque todas as línguas mudam ao longo do tempo, a língua não é uma estátua que não pode ser tocada e que estaria sido corrompida, mas ela é simplesmente usada pelos seus falantes. O que acontece é que, agora trazendo para cá, o que eu tenho visto, infelizmente, é que, inclusive, quando alguns professores são inovadores e
eles simplesmente falam eu existo, a sociedade de modo geral se posiciona de modo excludente contra esses professores, inclusive em posicionamentos como o que a gente tem nessa charge de um pretenso pai falando, tá vendo? Todos os dias é a mesma coisa, o dia inteiro nas redes sociais fazendo selfie, policial trabalha, motorista trabalha, todo mundo trabalha, só os professores não querem trabalhar, quando na verdade a gente está se matando de trabalhar. Por vocês que são nossos alunos. Claro que eu não tenho bebês em casa como essa professora, mas a minha rotina não é muito diferente disso aqui, não. Ah, e por que eu tô falando isso na aula de português? Olha, simplesmente por esse texto estar em português já seria subsídio suficiente para estar numa aula de português. Num segundo momento, é porque eu trouxe notícias para vocês que falam sobre embasamento científico, sobre pesquisa científica, e não tem como falar de coisas que não têm relação com a realidade. Por incrível que pareça, a gente que está aqui como professora, a gente estudou muito para estar aqui. Eu, particularmente, eu não me apresentei devidamente para vocês, mas eu sou graduado em Letras, Português, Francês, Grego Antigo e mestre em Linguística e Língua Portuguesa pela Unesp de Araraquara. Eu não paguei para fazer faculdade, eu não comprei meus diplomas. Eu estudei numa universidade pública, fiz mestrado numa universidade pública e para a gente entrar para dar aula, nós precisamos prestar um concurso, uma espécie de um concurso que é um seletivo no meu caso. Então, assim, eu conquistei um espaço de fala e ele não pode ser refutado com a opinião de pessoas que não se baseiam em nada. Porque eu não faço isso ao longo da disciplina e nenhum professor que se preze dá opiniões pessoais. A gente traz estudos, a gente traz matérias que têm embasamento científico para vocês. Então, isso daqui também é um pedido de respeito. Respeitem os professores de vocês, porque eu sei que vocês já fazem isso, mas eu tenho visto muita gente na sociedade, de modo geral, agindo como essa pessoa aqui, ou como esse rei da crônica que a gente falou a semana passada. Isso é um absurdo. Até porque tem gente que vem falar de leis ameaçando a gente, mas não sabe o que são leis e que, na verdade, a nossa Constituição se baseia na diversidade do ensinar e do aprender. Então, quando você tem uma ideologia excludente e você fala que um professor não pode falar de alguma coisa sem você ter formação nenhuma sobre pedagogia ou na área dele, o que você está tentando fazer é calar a boca dele. E isso, inclusive, pode ser considerado como assédio moral. Vamos lá, já que é para se falar de lei, vamos falar um pouquinho e ver um pouquinho sobre isso. No Brasil existe uma Constituição. Essa Constituição é o livro que determina as principais leis e basilares em como uma Constituição, como o país deve se comportar perante as leis do que é legal e do que não é legal, dos direitos e deveres de cada um. Nesse livro, existe um termo chamado liberdade de cátedra, e ele aparece no artigo 205 da Constituição Federal, que diz que temos liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber. Esse conceito não acho que é da Constituição de 88, da Constituição Cidadã. Ele vem de antes, de constituições inclusive criticadas, mas que já entendiam a necessidade da liberdade e autonomia de métodos e da pluralidade de ideias para o ensino e aprendizagem. Em 1934, na Carta Magna, no artigo 155, isso já estava previsto. Em 1946, no artigo 168, na Constituição Federal de 46, isso já estava previsto. E na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, isso é reforçado. Isso acontece porque nós, professores, somos plurais, de diferentes universidades, de diferentes regiões. Enquanto professores, aprendemos metodologias de ensino e instrumentalização, usamos recursos que caibam de acordo com a realidade dos alunos e com os propósitos das instituições que participamos, sejam elas particulares ou públicas. Então preste atenção. Se na sua instituição você se sente ameaçado, ou se você conhece algum professor que não está se sentindo bem, está sendo assediado,
Se um professor não está podendo falar o que pensa, ou se este professor está sendo impedido de ensinar da maneira que quer, ele está sendo e está tendo os seus direitos vetados e, consequentemente, não está sendo cumprida a autonomia de métodos, a pluralidade de ideias e, vejam só, a não discriminação. Ou seja, existe uma discriminação desse professor, do que ele pensa e de como ele apresenta. E não se confundam. Quando a gente diz que quer uma escola sem ideologia, a gente subverte o conceito de escola, porque a escola é plural, múltiplas ideologias, porque todos nós, pessoalmente, temos ideologias desenvolvidas socialmente pela nossa criação, pela nossa família, pelo meio que interagimos e depois de adultos, por onde e para onde desejamos ir. Ou seja, nessa construção, quando se fala em retirar a ideologia da escola, o que se quer é colocar uma nova ideologia, seja ela qual for, vindo agora sim com supremacia e não com diversidade. Na verdade, quando se fala, houve um projeto de lei há algum tempo que pretendia uma escola sem partido, isso não existe. Quando se fala em escola sem partido, na verdade o que pretendia ser instalado era a escola de um partido só. E que vai contra essas diretrizes de pluralidade de ideias. Na verdade, a gente tem que ter pluralidade de ideias aqui. E eu sempre, em todos os momentos, eu estou postando para vocês, não a minha opinião pessoal, mas questões de, segundo a LDB, segundo a Lei de Diretrizes e Bases, segundo a Base Nacional Comum, que eu devo passar como professor de português, como, por exemplo, que vocês evitem discursos de ódio. Discursos de ódio, se eles são cometidos por pessoas X ou Y, já não diz respeito a mim. Se essas pessoas veicularam discursos de ódio, e que inclusive isso é veiculado muitas vezes em relação aos professores, porque tal professor não deveria fazer isso, não deveria fazer aquilo. Ok, mas com base em que você está falando isso? Porque como eu falei, aqui em nenhum momento são opiniões pessoais do Iago, são estudos. São consequências dos meus estudos até o mestrado. Não opiniões pessoais. Um outro texto que é uma reportagem, então assim, tem relação total com notícia, que é o tema que a gente está vendo, é esse aqui. Foi noticiado na TV um texto sobre isso. Deixa eu só parar um minutinho. Eu parei por conta POSP, o sindicato... Parei por conta da propaganda, gente, desculpa, do YouTube. Mas vamos lá. A POSP é o Sindicato de Professores do Estado de São Paulo. E isso já faz 2 anos que isso foi divulgado por uma reportagem de TV. Nós vimos reportagem, então cabe falar sobre isso aqui. Vamos lá. Professores do Estado de São Paulo lançou hoje o movimento contra a fraude da escola sem partido para debater e desenvolver ações de combate ao assédio moral e à censura do professor. A reportagem é de Jomiag. O projeto de lei Escola Sem Partido determina o que é permitido ou não ensinar em sala de aula. Os professores chamam o projeto de Lei da Mordaça. Já os defensores desse projeto reclamam que existe doutrinação de esquerda nas escolas. O professor Palma, que foi secretário adjunto da Educação do Estado de São Paulo, desafia alguém a provar que essa doutrinação existe. Eles dizem que estão combatendo um pensamento de esquerda que não existe na escola, não está sendo veiculado na escola. E mesmo que existisse, pela pluralidade de ideias, ele teria o direito de existir. Mas não existe, tá? Ninguém aqui está dando pensamento de esquerda, até porque esquerda e direita isso precisaria ter sido estudado em história. As pessoas que afirmam isso não sabem nada sobre história, não sabem que isso vem dos jacobinos e dos girondinos lá na França, na época da Revolução Francesa, não sabem de nada disso. Simplesmente elas têm uma ideologia que é excludente, e aí qualquer professor que tenta abrir os olhos do aluno, elas simplesmente excluem. Vocês chegaram à conclusão de que o posicionamento daquele homem na crônica era uma falta de respeito. Infelizmente, nós como professores sofremos isso não dentro da sala de aula, mas de modo geral, como a sociedade nos vê.
O intuito desse vídeo aqui é que para que vocês continuem fazendo o que vocês já fazem, que é nos respeitar enquanto docentes, que é nos respeitar enquanto alguém que sabe o que está fazendo aí. Eu, aliás, gostaria que eles me apontassem aqui em São Paulo onde que tem uma escola que está ensinando marxismo para as crianças. Isso não existe. A POSP, Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, lançou o movimento contra a fraude da escola sem partido. A escola nunca teve partido, né? Ela tem pluralidade, ela tem um respeito à diversidade. A escola objetiva é que você tenha uma cultura do respeito, né? Que você... E aí, se você tem pessoas que tentam censurar isso e falar que, não, isso não cabe dentro do português, isso não cabe dentro de outras disciplinas, na verdade, essa pessoa que está falando isso, ela tem uma ideologia excludente. Desculpa, mas isso não cabe dentro de uma escola que é plural. Por lei, essa escola é plural, já que a gente está falando de lei. Eduque as pessoas para respeitar. Hoje a POSP lançou esse manual que ensina como se defender do assédio e da censura que já está acontecendo, apesar de o projeto de lei Escola Sem Partido nem ter sido aprovado. Esse projeto de lei nunca vai ser aprovado, porque se ele for, ele é inconstitucional, justamente porque por todas as diretrizes e bases, pela nossa própria Constituição, a gente tem que ter pluralidade de ideias na escola. Então, assim, se a gente impor uma única forma de ideia, uma única forma de método, desrespeitar todas as outras e falar que todas as outras estão erradas, não é diferente da gente falar que uma variedade linguística está errada. E, na verdade, esse posicionamento é altamente questionável. Eu já estou falando isso com vocês há muito tempo. Essa cartilha, ela aponta dois aspectos. O primeiro, fundamental, é uma postura político-pedagógica do professor perante, né, um fato real, concreto na sala de aula. E o segundo aspecto dessa cartilha são algumas orientações de ordem jurídica, né, no que devem ser acatadas, assim como a Constituição, a LDB, legislação internacional a respeito da liberdade de cátedra. Essa professora da cidade de Assis, no interior de São Paulo, conta sobre a perseguição que uma colega sofreu. Ela sofreu assédio moral porque ela trabalha na rede pública e na rede privada. E a direção da rede privada chamou ela, pediu para que ela pare de se manifestar publicamente nas redes sociais, né? Isso porque ela não trabalha dentro da sala de aula com o tema, né? Quer dizer, nós estamos assim, não podendo expor as nossas ideias diante de um projeto que é absurdo. O professor Palma ironiza o artigo do Escola Sem Partido que pede respeito às ideias do aluno. Veja bem, o aluno chega lá e diz assim, olha, professor, antes foi dito lá na minha comunidade, onde eu frequento, que a Terra é plana, não é redonda. Eu quero saber o seguinte, o professor de Geografia faz o quê? Ele não pode controlar o ponto de vista do aluno. Faz 2 meses que a professora... Não, além disso, uma outra coisa, eu tô tentando ser interdisciplinar, fazer relação com outras disciplinas. E aí o professor de história vai falar o quê? Que não houve, por parte de algumas religiões, perseguição de judeus, por exemplo, que não houve guerras chamadas de Guerra Santa, que na verdade mataram em nome de um certo Deus, mas que não respeitavam ninguém, que eram contra os direitos humanos. O professor de história não vai poder falar sobre isso. A gente vai voltar para a época da Inquisição, em que se selecionavam os livros que poderiam ser ditos ou não, porque eles contrariavam a igreja. Ou então a gente vai voltar para a época da ditadura militar, em que tinha um policial na porta da escola, para averiguar o que o professor poderia ou não dar, e se ele não estivesse dando o que a ditadura achava que era relevante o suficiente, ele simplesmente desaparecia e era morto e torturado, ele era torturado e morto. Não dá pra gente apoiar um tipo de coisa dessa. A professora Angélica se aposentou. Foi bem a tempo, porque ela não imagina como será dar aula se o Escola Sem Partido for aprovado. Olha, ainda bem que eu não estou mais na sala de aula, viu? Porque não sei como é que você pode dar aula sem você falar da história da humanidade, como ela se constituiu. Gente, bora fortalecer. Bom, é isso de novo. Por favor, sempre que vocês virem alguém falando algum absurdo com relação a algum dos seus professores, diga a essa pessoa que, na verdade, a gente estudou muito para estar onde está e que a gente está trabalhando
por vocês, e o nosso único intuito é divulgar a pluralidade de ideias, mas que a gente não pode aceitar que um discurso que é falsamente puritano venha por trás e tente nos calar. Como, por exemplo, não faria sentido, e vocês disseram isso, que uma pessoa chegasse para um mecânico e tirasse a chave de mão, chave de roda dele e falasse, não é assim que se arruma um carro. Não faria sentido que uma pessoa chegasse numa cabeleireira e pedisse para ter o cabelo da filha cuidado e falasse, não, mas não é assim que se cuida do cabelo da minha filha. Não faria sentido que alguém chegasse num restaurante, tirasse a colher da mão da cozinheira e falasse, não, mas não é assim que cozinha. Você não deve cozinhar isso para minha filha. É isso.